completo? Mohamed Mustafa. Eu vou dar início ao seu interrogatório, o senhor não está obrigado a responder a nenhuma pergunta que ele fizer. Responde só o que o senhor desejar, se preferir ficar em silêncio, isso não vai prejudicar a sua defesa. O senhor tem quantos anos? 37. Mora no bairro de Manaus. Aleixo. A casa é própria? Sim. O senhor morava com quem? Alternadamente com meus filhos. Quantos filhos o senhor tem? 3. Qual a idade dos filhos? 2 de 6 anos e 1 de 3 anos. É o senhor que sustenta todos os filhos? Em conjunto com as mães. O senhor trabalha de quê? Médico empresário. Seu grau de instrução? Pós-graduação. Eu completo. Pós-graduação na área médica, né? Isso. Antes dos processos dessa operação, o senhor já havia sido preso? Não. Processado criminalmente? Não. A gente vai falar agora desse processo, tá? O senhor sabe do que está sendo acusado? Sim. É verdadeira ou falsa a acusação contra o senhor? Falso. Se é falsa, por que o senhor acredita que foi envolvido nesse processo? Esse processo tem irregularidades graves de origem e nessa denúncia em questão, então, basicamente, ele está baseado, a síntese dele são delações falsas. Então, eu vou passar a lhe perguntar sobre as acusações contra o senhor e o senhor fala o que entender que é cabível, tá? Primeira acusação é que o senhor teria, em 15 oportunidades diferentes, prometido e oferecido ao então secretário de Saúde do Amazonas, Pedro Elias de Souza, R$ 1,5 milhão em parcelas de 100 mil mensais. Quer comentar alguma coisa sobre isso? Isso é falso e sem provas, qualquer prova. Não me descabelo. Consta aqui também que entre outubro e novembro de 2015, em 2 oportunidades, o senhor teria oferecido e prometido vantagem devida a ele, Pedro Elias, em favor do filho dele, Antônio de Assis Queiroga Neto, no valor de R$ 100 mil em 2 parcelas, a primeira de 45 mil e a segunda de 55 mil. Aconteceu isso? Que eu tive, que eu ofereci. Oferecido esse valor de 100 mil em 2 parcelas, uma de 45, outra de 55, em benefício do filho dele, Antônio de Assis Queiroga Neto. Não, isso é falso. O senhor não repassou esse dinheiro para ele? Nem para o Antônio, nem para a mãe do Antônio, nem para o avô do Antônio? Não, isso daí é falso. Eu emprestei esse dinheiro para ele. Tá, então o senhor emprestou, houve na verdade esse repasse, porém sob a forma de empréstimo. Isso. Como foi a negociação desse empréstimo? Ele precisou de uma época para pagar um apartamento de um filho dele, salvo engano, lá no sul, que faz medicina. E era época de fim de ano, alguma coisa, ele não estava com condição completa para pagar o valor completo lá. Não era só R$ 100 mil, creio que o valor do apartamento. E ele me pediu em 2 oportunidades esses valores. Foi o senhor mesmo que repassou o valor? Eu acho que eu repassei uma parte do valor e a outra foi em depósito direto em conta, algo assim. De quem? Não me lembro. Não me lembro se foi do próprio filho dele ou da mãe do filho dele. Por que não foi para ele? Oi? Por que isso foi para o próprio Pedro Elias? Não é porque ele queria já repassar direto para ela. Não me recordo bem da ocasião ou do motivo. Ele pediu que se eu pudesse repassasse direto para lá e me passou o número de conta e foi feito sem conta. Tanto que não foi feito nada ocultado. Foi da sua conta que foi repassado esse valor? Não me recordo se eu tinha dinheiro em conta, que eu não costumava me movimentar
tanto dinheiro em conta pessoal. Normalmente ficava em conta de empresas minhas, valores maiores, assim, mais significativos. Eu ficava no máximo com até 30 mil reais em conta. Foi da CIMEA? Não me recordo. A CIMEA era sua? CIMEA, sim. Comparativamente, porque eu sou presidente, sócio majoritário. Consta aqui que entre em setembro de 2015 e julho de 2016, em 26 oportunidades diferentes, o senhor teria oferecido, prometido vantagem para o Pedro Elias, na época diretor-geral do Hospital Universitário Francisca Mendes, e continuou pagando quando ele se tornou secretário de Estado da Saúde, em prol do filho dele, Matheus Batalha de Souza, no valor total de R$ 88.265, por meio do pagamento de aluguéis e outros encargos de um apartamento em Brasília. Quer falar alguma coisa sobre isso? Sim, isso não é verdade. Primeiro, na temporariedade disso daí, em setembro de 2015, o Pedro Elias de Souza já era secretário estadual de saúde, acho que ele entrou, salvo engano, em julho de 2015, e eu ajudei sendo fiador e fazendo os pagamentos dos aluguéis, do qual por muitas vezes ele até me adiantou o valor dos aluguéis do filho dele em Brasília, pois o filho dele passou na Faculdade de Relações Internacionais da UNB, na Castelo Branco, que eu até em ligações que tiverem aí, mensagens, eu até brincava, chamava o filho dele de embaixador, e o filho dele lá era totalmente órfão em Brasília, era um garoto jovem, não tinha família lá, ele não tinha quem o ajudar em nada, inclusive numa oportunidade eu me recordo, ele teve um corte na cabeça aqui em Manaus de férias, ele não conhecia nenhum hospital lá em Brasília para levar para tirar os pontos que ele estava na cabeça aqui, e foi funcionários meus de Brasília que levaram ele até um pronto-socorro lá mais próximo para retirada de pontos. Ele chegou em Brasília sem conhecer ninguém, depois que ele foi fazendo a relação de amizade dele dentro da faculdade e tudo, e eu me prontifiquei, como sou de Brasília, minha família toda de lá, eu tinha amigos funcionários lá, empresa, lá. O Pedro ele sempre me pediu ajuda em relação a dar suporte ao filho dele lá quando fosse necessário, em troca de nada. Não tinha, por amizade mim dele, que eu conheço o Pedro Elias muito antes dele ser secretário de saúde. A gente chegou a ser colega de plantão, cada um na sua área, né? Eu de medicina intensiva e ele de cirurgia. Conheço o Pedro Elias há muitos anos. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. O senhor se ofereceu para ser fiador desse contrato de aluguel, Ele certo? precisava de um fiador em Brasília, a gente conversando uma vez, quando o filho dele tinha passado, não me lembro em que ponto chegou com uma exatidão eu ser o fiador, ele ter me pedido, ou eu ter oferecido. Falei que não tinha problema algum, eu tinha como ser fiador dele lá em Brasília, e fui fiador, inclusive falei, pode até deixar o contrato no meu nome, você vai me repassando. Ficou no seu nome o contrato? Não me recordo agora se ele ficou no meu nome ou no nome de empresa minha lá, mas era um valor relativamente baixo e ele, inclusive, chegou a me adiantar parcelas. Se o contrato ficou no nome de uma empresa sua ou no seu, era preciso só ser fiador ainda? Na verdade, o que ele precisava na época era um fiador, mas aí como se ficou os detalhes ao final, eu não me recordo. Além de ser fiador, do contrato ter ficado no seu nome ou de uma empresa sua, o senhor pagava os aluguéis? Eu pagava os aluguéis para ele e ele me pagava aqui os aluguéis e chegou até me adiantar valores. Ele pagou todos os meses? Pagou e chegou até a me adiantar valores, muitas vezes. Ele adiantava valores, mas ele também atrasava valores? Não, nunca chegou a atrasar não. Até me perguntava como é que estava, às vezes me perguntava como é que está o apartamento lá dentro, como é que está
os pagamentos do apartamento do embaixador, e eu comunicava quem controlava minhas contas e fazia a parte financeira era a Priscila. Aí eu mandava mensagem para a Priscila me respondia como Ele é que pagava estava. como? Oi? Como que ele pagava? Já me pagou em cheque, já me pagou em dinheiro. Transferência bancária, talvez alguma vez também, não me recordo. Consta ainda aqui na denúncia contra o senhor que o senhor teria gasto mais ou menos uns 20 mil reais no pagamento do conserto do automóvel do Matheus Batalha de Souza, embaixador, cessão de veículo seu e disponibilidade de segurança particular em Brasília. Isso aconteceu? Segurança particular, não. Até porque não precisava de segurança particular. Ele vai e volta à faculdade todos os dias. Não havia necessidade dele ter segurança particular. Agora, houve um episódio que ele bateu o carro lá em Brasília e o Pedro chegou a fazer contato comigo, não lembro bem como tinha acontecido, para dar um suporte lá para ele através dos meus funcionários, de como é que tinha sido, se tinha se machucado ou não, e o tempo, ver a concessionária, qual local mais apto, e tinha um valor excedente de franquia, algo assim, que eu não me recordo o valor, se é esse que está aí. Mas eu pedi que já pagasse e ele se acertava aqui comigo. Ele se acertou? Acertou. Mas o senhor não lembra o valor, né? Oi? O senhor não lembra qual foi o valor? Não. Mas pode ter chegado a 20 mil reais? Eu acho até que o doutor estava um pouco elevado, porque 20 mil reais por carro, eu lembro que o carro dele, eu cheguei a jantar com eles dois em Brasília, o carro é um Peugeot, vinho, lembro até a cor dele, 20 mil reais de conserto, eu acho um valor muito elevado. Uma batida que ele não se machucou nem nada, mas eu não me acordo de ter sido esse valor todo, não. Pode até ter sido, mas eu não me acordo. E carro seu, emprestou ou não? Deixei algum carro à disposição dele, de vários carros que eu tinha em Brasília. Ficou um carro pelos dias que ele teve alguns dias de carro pela própria seguradora. A seguradora ofereceu alguns dias, mas acabou excedendo um pouco o conserto. E por alguns dias mais ele ficou com algum carro meu lá de casa. Qual carro? Não me recordo, eu tinha mais de 6 carros em Brasília. Mas com certeza ele ficou com um carro cotidiano. Eu tinha carros de alto luxo, que era até perigoso para ele andar sozinho lá em Brasília. Consta também aqui contra o senhor que entre novembro e dezembro de 2015, em 2 oportunidades, o senhor teria pago passagem aérea, hospedagem, hotel de luxo e disponibilizado segurança na cidade do Rio de Janeiro para o Pedro Elias. Isso aconteceu? Em 2 oportunidades, Sim. teve 2 vezes que o Pedro Elias ia para o Rio de Janeiro, como eu disse para a senhora já numa outra oportunidade, numa outra audiência. Eu tinha uma parceria com uma agência que administrava minhas milhas aqui. E o Pedro Elias, por ser muito amigo meu, ele sabia disso. Quando precisava de alguma passagem, ele me passava a cotação e normalmente tinha cotação melhor. Uma dessas passagens, inclusive, foi reembolsada. O Pedro não foi, que foi de um Réveillon, acho que foi essa de dezembro de 2015, que teve um problema grave aqui na saúde, na época ele sendo secretário. Ele teve que cancelar a viagem, a gente se tornou ficou um valor muito pequeno para ele me devolver. Uma dessas viagens não chegou a acontecer, inclusive. A outra aconteceu e ele me pagou normal. O senhor, nesse caso, pagou pela agência de turismo o que exatamente? Creio que passagem e hospedagem. Foi no Copacabana Palace? Do Copacabana Palace foi o Réveillon, que eu acho que ele não foi. Mas na outra vez, foi no Copacabana Palace também? Não, me recordo bem do Réveillon. O Réveillon que inclusive quem ia para esse Réveillon estava reserva para mim. Só que meu filho estava muito pequenininho e o meu, que eu nem sabia ainda que era especial, eu resolvi não viajar e ficar em casa, comentei com ele, ele falou que iria no meu lugar, mas acabou que nem foi.
do Copacabana Palace eu me recordo perfeitamente do Réveillon, que inclusive não consegue vaga nem nada, eu tinha uma mesa lá para mim. Ele iria ficar lá, ele, a companheira e a filha. Mas não foi. Essa viagem não foi efetuada. A do Réveillon, certo? A Réveillon não foi efetuada. Ele pagou de volta para o senhor? A de novembro, sim. Como? Dinheiro, cheque ou transferência, não me recordo bem. A gente sempre... Ele pagou de uma vez? Pagou, acho que sim. Se eu tiver pago de uma vez, ele pagou de uma vez. Se eu tiver dividido, ele pagou dividido. Na época eu fazia de vários tipos de pagamento. Da maneira com que eu paguei foi que ele me pagou. Mas ele pagou integralmente? Pagou total. O que eu usei, ele me pagou completamente. Por fim, consta aqui contra o senhor que o senhor também teria pago uma hospedagem em hotel de luxo em São Paulo, em maio de 2016. Pagou? Essa hospedagem não chegou a ser efetuada, esse valor também foi estornado. Porque essa viagem de São Paulo, que eu me acorde, em uma única oportunidade, o Pedro Elias ia viajar. Eu até estava em São Paulo, ele perguntou o hotel que eu estava, minha casa estava em reforma, ele perguntou o hotel que eu estava, eu falei para ele, e ele pediu para ficar por lá mesmo, ele já andava comigo por lá, só que ele não pôde ir também por algum problema aqui, que eu me recorde foi essa vez. Foi essa vez ele não essa viagem não chegou a ser realizada. E apesar de pago, esse valor foi estornado. Você se considerava muito amigo dele? Sempre, bastante. E detalhe, uma coisa que eu tenho que deixar bem claro. O Mohamed empresário não era amigo do Pedro Elias, secretário de Estado de Saúde. O Mohamed médico e Pedro Elias médico se conheceram fazendo plantões de hospital. E, tomando o rumo da vida, ele foi indo para o lado público, vamos assim dizer, assumindo direções de hospital, chegando até o cargo de secretário de Saúde, estadual de saúde, e eu fui me tornando um empresário de sucesso. É verdade que o senhor deu de presente para ele uma vez R$100.000 no aniversário dele? Não, isso não existe. Não existe prova, cabimento e nem esse fato existiu. Apesar de ser muito meu amigo, eu não lembro de Pedro Elias comemorando aniversário. Ou pelo menos me chamando para a comemoração de algum aniversário dele. O senhor se considera muito amigo dele, mas ele não se considera muito amigo seu, conforme o interrogatório de hoje. Sabe explicar por quê? Não sei explicar o porquê. Porque se comportava, frequentava sempre minha casa, era meu amigo. Estava sempre comigo, desde a época de plantão, brincava bastante, várias ligações, mensagens ao dia, inclusive de brincadeira, coisas que eu não trocava, por exemplo, com o secretário Wilson Alecrim, que ele não tinha relação de amizade mesmo. Agora com o Pedro Elias era piada praticamente 24 horas por dia, um mandando para o outro, e coisa de amigo. Eu passei um dia dos pais na casa dos pais dele. E alega que o senhor pediu foi até insistente em conhecer a família dele. Foi isso que aconteceu nesse Não. dia? Ah, esse senhor está falando em Porto Velho, não é isso? Isso. Não foi isso que aconteceu. Ele me ligou, eu por coincidência estava em Porto Velho porque era aniversário de 60 anos da minha sogra. E quando eu falei que estava em Porto Velho, ele me disse que não, você está de sacanagem, você não está aqui. Eu falei, não, eu estou aqui, estou com meus filhos e tal, eu vim aqui passar o aniversário eu ia ficar longe da minha filha no dia dos pais e vim para cá. E ele me convidou para ir para a casa do pai dele. Eu não preciso da amizade de ninguém, nem de insistir para ir na casa de ninguém. Nunca precisei disso. Graças a Deus me tornei, desde meus pais e minha mãe. Sou de uma classe social relativamente boa e não preciso estar insistindo para estar na casa de ninguém. Quem falar isso de mim está mentindo. Nesse dia, ele voltou com o senhor no avião que estava... de carona de jato. Voltou de carona, né? Voltou de carona comigo de jato. Mais alguém?
Não me recordo agora. Meu filho voltou, minha filha não voltou porque a minha ex-mulher ficou lá com a mãe e voltou Priscila comigo também no avião, uma babá que acompanhava meu filho. E lembro do Pedro. Eu digo mais alguém da família dele. A família dele, não me recordo, porque ele me pediu, ele tinha um voo que sairia tarde, ou até antes do almoço. Depois não tinha mais horário de voo de volta para Manaus. Como eu falei para ele que estava no avião privado, ele poderia voltar comigo a qualquer momento. E aí ficamos até um pouco mais tarde. Chegamos aqui ao fim da tarde, chegamos em Manaus. Consta aqui na denúncia contra o senhor que essa propina era paga em troca de tratamento privilegiado do senhor perante a Suzane, inclusive com repasse de informações sigilosas. Quer falar alguma coisa sobre isso? A denúncia não procede e se tiver interesse de fazer uma perícia financeira do que eu recebia na época do Wilson Alecrim como secretário estadual de saúde, do qual eu não tinha relação de amizade, e como Pedro Elias, eu recebi valores bem menores de contrato, meus contratos foram reduzidos. Na época, então, do Pedro Elias, seus contratos foram reduzidos? Os contratos foram reduzidos. Não me beneficiei da gestão dele. Consta aqui também que a propina seria paga para que ele fizesse encaminhamento dos processos de pagamento do INC com prioridade, em comparação com os demais fornecedores do Estado. Quer falar alguma coisa? É algo descabido, porque se pegar o INC quando foi alvo da operação, tinha 5 meses atrasado, talvez nenhum ou raríssimo seria o fornecedor que tivesse tão atrasado no Estado quanto o INC ou minhas outras empresas. Eu sempre fui preterido em relação ao pagamento, e não privilegiado. Desde a minha proximidade com os governantes e secretário dava essa confiança a eles de poder me pedir mais paciência do que aos outros. Eu não trabalhava extorquindo ninguém, ameaçando greve nem nada disso. Por fim, consta aqui que esses valores seriam pagos para que também houvesse omissão nas fiscalizações da Suzane sobre as contas do INC. Totalmente descabido. Porque a Suzane pode fazer o que ela quiser em cima da fiscalização. A fiscalização é para o Tribunal de Contas do Estado e para o Ministério Público de Contas. Não adiantaria nada propinar e pagar, comprar Pedro Elias de Souza se o Ministério Público de Contas reprovasse as contas dele e o TCE reprovasse. E essas contas nunca foram reprovadas, todas foram aprovadas. Alguma vez ele interferiu em algum processo do TCE em favor do INC? Eu não posso responder pelo INC como tal, mas que eu me recorde, nunca me foi comentado pelas pessoas do INC com qual eu mantinha contato do Pedro Elias interferindo em INC no TCE. O TCE caça secretários, ele não beneficia secretários. É constante ver nas notícias as multas aplicadas aos secretários pelo TCE. E quando a CGU começou a fazer a fiscalização no INC, acredito que no INC,
Houve alguma reunião sua com o Pedro Elias? Quando a CGU adentrou ilegalmente a Salvare, eu me reuni com ele e pedi providências porque eles não tinham a competência de estar entrando em empresa privada para coletar documento algum, e ele disse que isso já vinha desde a época do Wilson Alecrim, esse alerta pedindo auxílio à Advocacia Geral do Estado, acho que PGE, que era o Clóvis, na época, o chefe, e que estava esperando essas medidas serem tomadas por lá. Mas pedi reunião com ele porque era um fato que estava me incomodando, porque a CGU estava agindo com poder de polícia, tirando foto de crachá de funcionário, agindo ilegalmente, como foi a base dela desde o início dessa operação. Quem mais participou dessa reunião? Eu me recordo só eu, Pedro. Alguma reunião que tenha participado o senhor, Pedro, Keitiane e Priscila? Não, para tratar desse assunto, Priscila é Céfalo. Keitiane do Fundo Estadual de Saúde não podia tomar qualquer tipo de providência. O senhor foi avisado pelo Pedro Elias sobre uma visita do Ministério Público, uma visita sigilosa do Ministério Público, que seria feita por meio de uma promotora de justiça CRDQ? Não, que eu me recorde, não. O senhor sabe dizer se o INC, a CIME, a Salvare, a Total eram fiscalizados pela Suzano? Alguma vez foram fiscalizados pela Suzano? Quais empresas, por gentileza, Vossa Excelência? INC, Salvare, CIME e Total. Eu posso responder pela Salvare e pela Total. Pela Salvare e pela CIME, perdão, que são minhas empresas. Mas todas as empresas devem ser fiscalizadas pela Suzano. Não no papel de fiscalização de adentrar as empresas, nem nada disso. Porque as empresas têm contratos que não têm nada a ver com a Suzano. No meu caso da CIME e da Salvare, eu tinha boa parte dos meus contratos eram privados e não tinham nada a ver com a Suzano, ou até com outros órgãos públicos da federação, que nada tinham que ver com a Suzano. Mas todos os contratos eram fiscalizados mensalmente porque tem um ateste de nota. Para eu receber pelo serviço prestado, tem que ter emissão de nota e, junto com a emissão de nota, a comprovação da prestação daquele serviço e o ordenador de despesa específico daquele serviço atestar aquela nota. E o ordenador de despesa direto nunca era o secretário estadual de saúde. Não tinha relação direta com o Pedro Elias. Eu não tinha nenhum contrato que o Pedro Elias tinha que assinar a ordenação de despesa deles. Fiscalização da Suzano, não fiscalização sobre a teste de notas, fiscalização da Suzano nas unidades em que as suas empresas prestavam serviço. Aí é contínuo. Não, aí tem que ser contínuo, eles têm que estar fiscalizando para ver se o serviço está sendo prestado lá ou não, né? A teste de nota, ele é de nota, pode ser, vamos dizer, entre aspas, falsificado. Então eles têm que ir lá comprovar, de surpresa, a qualquer hora, se aquilo está sendo fiscalizado, se tem aquele número X de carros, de ambulância disponível, de funcionários na substituição de mão de obra. Acontecia. Aconteceu alguma vez de forma escrita, com informação, vai haver uma fiscalização na unidade tal, quanto aos contratos tais e tais, alguma vez o senhor recebeu esse tipo de coisa? Não, nunca recebi. Passo a palavra ao Ministério Público. Boa tarde, doutor Mohamed. Boa tarde. Duas perguntas rápidas. O senhor mencionou, confirmou que alguns pagamentos em relação ao filho, do doutor Pedro Elias, em Brasília, e questão relacionada às passagens. Era ele que lhe procurava para pedir esses favores, ou o senhor que oferecia? Como é que funciona? Não, como volto a dizer, me causa estranheza ele negar a amizade comigo. Primeiro fato que me causa estranheza. Segundo, principalmente esse fato de falar que eu insisti para ir à casa dos pais é uma coisa bizarra que eu nunca esperei escutar ninguém na minha vida.
e eram assuntos cotidianos normais. Ele comentou que o filho tinha passado na residência em Brasília, estaria viajando para Brasília junto com a mãe do filho, que é uma médica anestesista. Depois dessa viagem voltamos a nos encontrar, um ponto de encontro que a gente se encontrava até sem marcar. É uma sexta-feira à tarde que até uma advogada que foi me visitar disse que me encontra frequentemente lá até hoje, que é no flat do Adrianópolis, ali um café que tem lá embaixo, e sempre conversávamos. E lá ele me disse que foi para Brasília, olhou uns apartamentos e precisava de ter um fiador lá na cidade, alguém assim, senão ele ia ter que pagar um seguro fiança que era alto, algo desse tipo assim. E eu me dispus a, se ele precisasse, mas volto a dizer, isso não foi entre Mohamed, empresário, e Pedro Elias, secretário. Pedro Elias nem almejava ser secretário naquela época. Alecrim, o professor Alecrim era um homem de ferro do governador José Melo. Nem se cogitava a substituição dele no cargo. Mas era efetivamente então ele que procurava o senhor? Conversas de amigo. Numa conversa de amigo ele dizendo que precisava de ter lá. E eu, sendo de Brasília, eu me disponibilizava. Nunca me neguei a ajudar ninguém. Também, ele que procurava? Como é que funcionava isso? Passagem, como eu disse para o senhor, as pessoas que eram próximas a mim, familiares, minha irmã, que saiu aqui agora há pouco, amigos próximos do qual eu considero Pedro, se ele não considera ser meu amigo, talvez seja porque tenha acontecido a operação, para mim ele continua sendo amigo meu e vai continuar sendo. Sabiam que eu tinha essa agência praticamente à minha disposição nas milhares que eu acumulava pelos cartões por lá. E ali eu conseguia barganha de preços em relação à hospedagem e passagens. Então comentava, ele era um dos que sabia isso, sempre que tinha alguma coisa de viagem, ele comentava comigo se eu conseguia algo por lá, quando não fosse do poder público, né? Tinha passagens que o próprio poder público pagava para ele. Tanto na condição de diretor lá do Francisco Mendes, quanto mas volto a dizer, eu conheci antes da condição de diretor do Francisco Mendes, conheci como médico. Só mais uma pergunta, ele chegou a ligar o senhor em algum momento para falar que havia sido contatado pelo Ministério Público, que o Ministério Público estaria tendo dificuldade de localizar os contratos do INC com os fornecedores, pediu para o senhor falar com o Ministério Público para providenciar os contratos? Houve essa ligação em algum momento, o senhor se recorda? Doutor, eu me recordo de ter inclusive comentado com ele de ter recebido uma ligação de uma procuradora, inclusive federal, que se chamava Bruna, que era responsável. Eu via muito ela na televisão porque tinham problemas de ordem de Comissão Estadual de Saúde, algo assim, que estavam... mas não tinha nada a ver com contratos relacionados aos meus, mas que eram fiscais, e acho que a outra, salvo engano, era Débora ou Cláudia. Inclusive, uma vez a gente teve um bate-boca feio por causa do Ministério Público, porque eu fiz um documento sem avisá-lo, ainda que fosse meu amigo, mas partia de interesse meu e das minhas empresas, que estavam com longos atrasos, atrasos contumazes. Fiz sem avisá-lo, notificação ao Ministério Público estadual, porque meus contratos são estaduais, de que eu estava entregando os contratos em 30 dias, porque tinha casos que eu estava com atraso de até mais de 6 meses de pagamento. E ali eu cheguei a comentar com ele alguma coisa de Ministério Público. E numa dessas ocasiões ele chegou a falar comigo algo de estar havendo alguma fiscalização lá da CGU no Fundo Estadual de Saúde, que era onde ficavam os contratos da Suzano, porque lá coordena as despesas para os outros setores, e que qualquer dificuldade eu poderia, se ele quisesse, eu fornecer qualquer documentação para ele, mas era ineficaz eu ter que oferecer, porque todas as documentações têm que estar lá. Contrato assinado, serviço prestado, pagamentos feitos estão dentro da Suzano. A Controladoria Geral da União, inclusive, tinha que ser até isso, né? Porque é um órgão vinculado à Presidência da República de Controladoria Geral interna. Eles não tinham que ir em unidade minha. O Ministério Público até poderia, mas não invadindo, pedindo, e nunca me neguei inclusive dessa vez a procuradora, falei que eu não era representante do Instituto, estava ligando para a pessoa, assim, mas eu tinha contato, e acho que cheguei a passar o contato de alguém para que fosse lá, e depois eu tive um retorno por perguntar, porque o mesmo escritório de advocacia que representava o Instituto, representava as minhas empresas, que era um escritório o escritório advocativo aqui de Manaus, me dizendo que o tinham reunido lá no Ministério Público com tudo que o Ministério Público havia pedido. Agora eu não me recordo se era entre aspas, fosse a tarefa de um Ministério Público Estadual e Federal em conjunto, por causa
que teve até uma audiência pública lá no Ministério Público Estadual, mas no qual eu me recordo de estar, foram convidados alguns empresários e profissionais da saúde, prestadores de serviço e funcionário, ali perto do Carrefour, do Ministério Público Estadual, mas que lá estava a procuradora federal, de nome Bruna, né, qual até, se não fosse, tinha bastante sotaque de carioca, e não sei nem se está por aqui ainda, e foram convocados também os secretários tanto de saúde estadual quanto municipal, que naquela época o secretário estadual era Pedro Elisa e municipal era o Homero Miranda Leão. Certo. Estou satisfeito. Obrigado pelo esclarecimento. Passo a palavra à defesa de Priscila. Sem pergunta. A defesa de Pedro Elias. Sem pergunta, sim. A defesa de Mohamed. Mohamed, você achou natural Pedro Elias lhe pedir um empréstimo de 100 mil reais? Desde que eu o considere amigo, sim. Agora, da parte dele, ele não me considerando amigo, não. Porque você não pede um empréstimo de 100 mil reais de uma pessoa que não é seu amigo, né? Aí sim teria um interesse diverso. Para mim, eu emprestei para um amigo. Agora, se eu, para ele eu não sou amigo dele, aí a estranheza é dele. Ele teria que explicar isso. Vou reformular a pergunta. Na época, quando o Pedro Elias lhe pediu emprestado 100 mil reais, você emprestou tranquilamente? Totalmente espontâneo, sem me fazer a mínima falta. Você visava algum objetivo em dar esses 100 mil reais para que depois pudesse cobrar dele alguma intervenção junto à administração? Nenhum, porque inclusive ele me disse que tinha valores a receber já próximos e me pagaria como realmente fez. Ele te pagou. Pagou. Em relação ao contrato de aluguel do filho dele, esse contrato em que você colocou o seu nome e alugueu o imóvel no seu nome para o filho dele, ocorreu antes dele ser secretário? Antes dele ser secretário, eu imaginando ele ser meu amigo, e acho que ninguém confia um filho aos cuidados de pessoas até estranhas, porque ele me pedia para funcionários meus de Brasília de confiança prestar auxílio ao filho dele, lá em Brasília, por isso que eu volto a dizer que é meu amigo. Agora, se ele não me considera amigo, é estranho você confiar a vida de um filho, vamos dizer, os cuidados de um filho a um não amigo. Quando você fez esse contrato de locação em 2014, você já sabia que Pedro Elias ia ser secretário de saúde? Em 2014 não tinha nem a previsão do José Melo ser governador. José Melo tinha 7% nas pesquisas de voto, Eduardo Braga tinha 70%. Então você não intencionava pedir a posteriori qualquer tipo de... E com Eduardo Braga a chance de Pedro Elias ser secretário de saúde era de 0, se não fosse negativo. Então eu nunca tinha que almejar em Pedro Elias ser secretário de saúde com um governador praticamente eleito, que era Eduardo Braga. Foi você que ofereceu ao Pedro Elias que ele voltasse no avião quando do retorno no Dia dos Pais vindo de Rondônia? Estávamos em um almoço de família dele. Eu deixei meus filhos na casa da minha sogra e estava tudo bem descontraído lá. O advogado está aqui do meu lado, é irmão dele, lembra disso. Não é possível que ele não se lembre, foi em 2015. Estava tudo muito descontraído e ele disse que tinha que ir embora. Acho que não poderia ficar nem para o almoço. Não vai perder não. Tá, desculpa, mas... Tá, então só para lembrar, porque estava tudo bem descontraído, eu não bebo, mas o pessoal lá gosta bastante de amassar uma boa, me recordo até da mãe dele. A mãe dele não gostava de ver o pai Eu beber. peço que o senhor também não mais interrompa o interrogatório dele. Pois é, a mãe dele não gostava de ver o pai beber e teve um episódio, inclusive, cômico e de amigos, que eu levei para a festa de 60 anos da minha sogra um Royal Salute, um whisky relativamente caro de 21 anos, porém lá ninguém tomou e eu levei esse whisky para a casa dele. E estavam oferecendo para o pai dele, que já até faleceu, Deus o tenha, de pouquinho em pouquinho ele escondido, e nisso a mãe dele pega a garrafa e ia virar toda no chão com raiva, e todo mundo, esse whisky é muito caro, não vai virar isso tudo. Então estava bem descontraído lá, e aí ele falou, tem que ir para o aeroporto por causa do horário, meu voo é tal hora, eu não tenho mais voo, eu tenho que estar em Manaus amanhã, eu tenho que estar em Manaus para amanhã de manhã, era o último voo que tinha. Eu falei, Pedro,
tô de voo privado, cara, tá só eu e meu filho é babá, porque eu realmente cheguei em Porto Velho, no jato, só eu, meu filho e a babá. Inclusive surpreendi a minha ex-mulher, porque ela não sabia que eu estava indo. Eu só estava meio aborrecido, porque tinha tirado minha filha no primeiro dia dos pais, que ela poderia entender que eu era pai dela, quando ela tinha 2 anos de idade. E aí eu estava só com meu filho em casa e peguei o jato e fui para lá. Fui para Porto Velho. Então, estando lá, quando ele falou que tinha que ir embora, eu falei, pô, tá só aí meu filho, cara. Ele tá lá com a irmãzinha dele na casa da minha sogra. E se você quiser voltar mais tarde, cara, eu não tenho pressa nenhuma. Meu filho, eu só tenho que devolver ele na segunda-feira. E ele tá lá, tinha outras crianças, estavam bem. Ele, pô, cara, tu faz isso por mim? Eu falei, cara, sem problema. Volto, não me deu custo algum, 0 de custo. Não me custou nada fazer isso por ele. E ele, não sei o que ele fez com a passagem, mas voltou comigo mais tarde. Mohamed, por que atitudes despretensiosas são deturpadas como pagamento de propina por Jennifer e Priscila? Porque são 2 doentes mentais que se enveredaram por caminho de delações mentirosas, entendeu? Sem provas. E pegando fatos de pessoas que tinham proximidade com a minha vida. Porque como elas eram próximas a mim, Priscila por ter relação familiar e Jennifer por ser diretora operacional de minha empresa, então eu tinha não vou dizer mal, pode ser mau costume, né, de despachar em casa. Então acabavam vendo algumas pessoas na minha casa. E daquilo dali pegou e deu o que queriam escutar, em troca de benefícios. Jennifer e Priscila afirmaram que suas empresas sempre foram beneficiadas em detrimento de outros fornecedores em razão de propina. O que você pode falar sobre essa questão de você se beneficiar? Como eu disse, na verdade, você no governo, você ser amigo do rei é pior do que você ser inimigo dele. Porque o inimigo o rei teme, um amigo o rei pede calma. Então eu sempre era preterido em relação à data de pagamento, porque me diziam assim, desculpa a expressão, mas pô, aquele filho da puta vai parar, vai fazer greve e tal, a gente vai pagar ele, você segura mais um pouquinho que a gente te paga daqui 15 dias que vai entrar um orçamento novo, uma arrecadação nova, um tributo novo que está vindo. Então eu nunca tive benefício quanto a isso. Eu sempre fui preterido por ser próximo a eles. Eles tinham proximidade de me ligar, tanto governador quanto secretário, e me pedir um pouco de mais calma em relação aos outros, inclusive mensagens que não são colocadas para mim de maneira intencionais, mostram isso. De muitas vezes eu reclamando direto com o Pedro Elias e com outros, o meu atraso de pagamento em relação a outros funcionários, e não o benefício deles. Alguma vez, em alguma reunião, Pedro Elias, você demonstrou ao Pedro Elias preocupação com algumas prestações de serviços e irregularidades que ocorriam dentro das tuas empresas? Em que a Priscila estivesse presente, ou Pedro Elias e mais alguém? Não, nunca demonstrei, porque primeiro que não havia irregularidade na minha prestação de serviço. Minhas irregularidades sempre foram prestar o serviço superior ao que eu devia prestar. Que volto a dizer, sendo amigo do rei, se tinha 2 empresas prestadoras de serviço de ambulância, por exemplo, aqui no estado, tinha a minha e mais uma grande. Éramos quem dominava o mercado. Com os outros eles não tinham contato, comigo tinham. Então sempre eram pedido favores a mim. Festival de música em Fecane, lá em Itacoatiara, Parintins, tudo, era a mim que pediam e eu não recebia por isso. Pediam de favor para ser amigo, você vai ajudar a gente, né? E assim eu ajudava, em troca de nada, como fiz as Olimpíadas aqui, um valor de mais de 800 mil reais, e não recebi um centavo, porque se não fosse eu, não havia tido Olimpíadas aqui em Manaus. E por que você agia dessa forma? Porque eu tinha um ganho em relação aos contratos, entendeu? E me colocava como parceiro do governo. Eu não via, eu sempre vi uma relação muito mão dupla. Eu tinha meus contratos legais com eles, no qual eu prestava o serviço e ganhava algum valor. Quando eles se viam em apuros, eles me pediam ajuda. Eu não me negava em ajudá-los. Eu estou satisfeito. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar em benefício da sua defesa? Gostaria de acrescentar, inclusive com o Kleber, que é gerente de segurança externa do presídio lá onde eu estou, tá chegando ao limite do insuportável já essa situação da alimentação lá dentro. Hoje, inclusive, eu tive um episódio extremamente desagradável. No momento que eu estava tomando banho, eu fui chamado, eu estava nu,
e fui chamado, bateram na porta da minha cela para que eu fosse receber uma marmita em frente às câmeras para comprovar que a dieta estava sendo entregue a mim. Eu jamais, em juízo ou em peças que meus advogados fizeram, se meus advogados assim fizeram, foi contra a minha vontade, contra a verdade, dizendo que no presídio não me ofertavam alimentação. Todas as alimentações dentro dos horários ofertadas aos demais presos também são ofertadas a mim. O que foi colocado desde que foi feito o primeiro pedido aqui perante a Justiça Federal, do qual o procurador na época, o chefe chefiou a operação, acho que a Miss Alexandre Jabou, inclusive, deu um parecer favorável perante aos questionamentos que ali foram colocados, de que eu receber alimentação externa. Eu tentei os dois únicos tipos de dieta que tem lá no presídio, que é a dieta normal e a dieta para o, entre aspas, doente, o diabético ou hipertenso, do qual eu não consegui me adaptar, vomitei várias vezes, podendo ter um esofagite de refluxo, que pode levar até câncer de esôfago, que é uma doença altamente mortal, e eu não consegui me adaptar às dietas, e por isso eu entrei com o pedido. A SEAP, eu fiquei sabendo pela minha advogada, que a SEAP respondeu que a dieta que fosse necessária para mim ofertariam lá dentro. Eles só têm esses dois tipos de dieta, inclusive eu confirmei isso quando o dono da empresa de alimentação por ocasiões da vida passou 5 dias preso lá dentro. São os dois tipos de dieta que tem em contrato, a dieta livre e a dieta normal. Então eles me ofertam a dieta, eu não consigo comer só, e desde o período agora, que está completando um pouco mais de um mês, que não entra alimentação externa no presídio, eu já perdi mais de 10 quilos, fora do que eu já tinha perdido. Isso é aparente desde as primeiras audiências que estou perante Vossa Excelência. O procurador é novo no caso, talvez não tenha me visto no meu porte anterior, que era gordo como eu era, mas eu jamais aqui disse que não me ofertam, que não me oferecem dieta. Eu não consigo comer a dieta do presídio, então eu fico somente com os pães que dão de manhã e no que vem na merenda à tarde, quando vem algo que eu como, porque às vezes vem um pão com goiabada, alguma outra coisa assim, que pela diabetes eu não como e dispenso ele. Então fico literalmente a pão e água. O suco também é com açúcar, eu não tomo por causa da diabetes. Então já alertei isso várias vezes, quero deixar novamente isso aqui, nunca me foi deixado de ofertar dieta pelo presídio. Aí fizeram lá, eu recebi a dieta, que perante a Câmara eu tinha que receber, e quando eu recebi a dieta eu falei, eu vou dar logo para outra pessoa que queira comer a dieta aqui, que esteja dentro do pavilhão. Porém, estou diante da senhora dizendo que para encerrar com esse assunto, eu vou deixar de receber a dieta. Todo dia que eu não der, eu vou dizer dieta oferecida e não recebida porque eu não consigo comer, e assino em cima da marmita e devolvo para não ter mais esse treveiro, porque hoje realmente foi desagradável o fato. Eu saí nude dentro do banheiro, eu estava me preparando para vir para cá, e disseram, não, quero que você venha aqui e pegue a dieta, porque agora está sendo filmado o corredor. Então, por causa disso, agora eu vou devolver a dieta já, não vou mais ofertar a ninguém, para que então se comprove que eu não recebo a dieta. Se alguém está imaginando que eu planto algo lá para comer, que eu faço algo, como que eu estou sobrevivendo, eu não estou sobrevivendo com outra comida. Exemplo disso que desde o ingresso lá, eu perdi já próximo a 60 quilos de peso. Mais alguma coisa? Não. Eu queria só esclarecer para o senhor que a primeira audiência que o senhor veio para cá e o seu pai trouxe o lanche para o senhor, foi falado informalmente pela doutora Guerra para mim, doutora Simone, que ela pediu autorização para o senhor poder comer o lanche porque o senhor teria saído do presídio sem a dieta. E isso gerou, eu acredito, um mal entendido, porque eu pedi para cobrarem do diretor o que estava acontecendo, porque não é porque o senhor veio para a audiência que ele não poderia fazer dieta. Mas depois ficou esclarecido, não é, doutora Simone, que sim, havia sido ofertado, mas o senhor ou teria recusado, ou teria entregado para outra pessoa, enfim. Penso que aconteceu isso. E aí eu queria lhe esclarecer, mas desde esse dia também não houve mais nenhum outro. Mas hoje foi extremamente agressivo e desagradável o episódio. Certo, entendi o que o senhor está falando, me senti vou totalmente, repassar também à direção. me senti totalmente coagido, tenho testemunhos disso, todos os presos do pavilhão viu, entendeu? Uhum. E qualquer retaliação que aconteça em relação a estar repassando o episódio, eu vou recorrer que seja ao Supremo Tribunal Federal, mas eu não vou aceitar isso, porque isso não pode acontecer nem comigo e nem com nenhum preso.
lá dentro, entendeu? Porque ainda que tenha um preço que querer ficar em dieta 60 dias, 1000 dias lá dentro, se fizer uma promessa e não querer comer, é direito dele não comer. E o meu não é por causa disso. Eu não estou fazendo dieta, pode falar, mas está te fazendo bem, você era gordão, agora você está magro. Não, não é assim que se emagrece. Eu sou médico, minha irmã é endócrina, não é assim que se emagrece. Não é a forma legal de se emagrecer. Então, eu só acho que não deve chegar a esses extremos, e principalmente porque o que transpareceu hoje, que eu estava vindo para audiência, como um menino mal criado que não quer almoçar no almoço, tipo, tome a marmita e finque a marmita, que você vai ter que ir alimentado para lá, entendeu? E acho que não tem que chegar a esse ponto, porque todo mundo é adulto e eu, além de adulto, sou médico. Então eu sei dos riscos que eu corro de não estar me alimentando lá dentro, mas é um risco que eu tenho que correr, porque eu não vou me alimentar de toda maneira, que eu coloco a comida na boca e vomito. O tempo que eu passei sem perder tanto peso foi com a dieta externa, quando lá entrava, mas teve a portaria que por 30 dias ia ser suspensa, inclusive essa portaria já foi superada, já passou esses 30 dias, mas não voltou, não tenho notícia de voltar essa sexta-feira. Se vai voltar a alimentação sexta-feira, mas podia entrar 2 quilos de comida e 8 pães, e com isso eu iria me mantendo durante a semana, porque o pão já não era o pão com manteiga simples que servem lá, né? Minha família já levava como complemento, e com isso eu iria, e frutas também podia entrar, e com isso eu ia mantendo a semana. Depois do corte, que não foi só para mim, eu também não acho algo pessoal comigo, foi para todo o presídio, mas acho injusto em relação ao meu setor ali, onde fica o Estado-Maior e os reeducandos de nível superior, porque ali nunca teve problema e a gente acabou pagando pela matança, pelo problema que ocorreu no resto do presídio. Então, só deixar isso registrado, que jamais, nenhuma oportunidade deixaram ou ocultaram de me oferecer a dieta. Sempre foi desde o primeiro dia que eu cheguei lá até agora. Com certeza, quando eu chegar lá, vai estar a minha dieta lá na entrada da cela. Tá bom, entendi então. Mais nada, né? Pode encerrar? Certo. Tá, pode encerrar então.